Boa tarde a todos. Vamos começar discutindo hepatite B da infecção ao carcinoma hepatocelular. 60 anos da descoberta do vírus. Este simpósio foi organizado pelo acadêmico Carlos Eduardo Brandão, que eu imediatamente convido para tomar assento à mesa. Por favor, acadêmico Brandão. Mesma coisa com o nosso debatedor, acadêmico José Galvão Alves, por favor. Então, nós vamos começar ouvindo a conferência do acadêmico Carlos Eduardo Brandão. Por favor. Já está aqui já o... Boa tarde a todos, excelentíssima presidente da Academia Nacional de Medicina, professora Eliette Busquelar, meu querido professor José Galvão Alves, que é o nosso debatedor, professor João Marcelo de Araújo Neto, que é o nosso jovem líder da Academia Nacional de Medicina, que também vai participar desse debate, professor José Augusto Messias, que deve estar chegando. Nós hoje vamos passar aqui em revista da infecção ao carcinoma hepatocelular. 60 anos da descoberta do vírus de hepatite B, que é uma das grandes descobertas que nós tivemos nesses últimos 60 anos. Ao longo desses últimos 60 anos, nós tivemos na área da hepatologia uma verdadeira revolução, com a descoberta do vírus de hepatite A, em 1973, da hepatite C, em 1989, e mais precisamente da hepatite B, em 1965. A descoberta, na verdade, do vírus da hepatite B, ela se deu como várias outras descobertas na medicina de forma muito incidental, casual, né? Esse pesquisador chamado Baruch Blumberg, ele era um geneticista interessado em estudar proteínas humanas. E ele estava trabalhando no seu laboratório da Filadélfia, tentando identificar proteínas que pudessem ser, de alguma maneira, identificadas em qualquer tipo de raça, seja raça branca, raça negra, indígenas, etc. E ele, então, ao fazer no seu laboratório na Filadélfia a pesquisa juntando o soro de um paciente aborígene australiano com soro de um hemofílico da cidade de Nova York, ele encontrou uma proteína que se precipitava. E essa proteína, ele deu a denominação de um antígeno Austrália, em homenagem àquela amostra que vinha de um aborígene australiano. Então, essa pesquisa desse antígeno, na realidade, naquele primeiro momento, ele não tinha a menor noção de que aquilo ali fosse o chamado antígeno de superfície da hepatite B, como nós conhecemos hoje, com o nome de antígeno Austrália, ou HBsAg. E esse primeiro identificação desse primeiro detalhe fez com que ele resolvesse fazer o teste desse antígeno em várias populações, né? Então, em aborígenes australianos, a frequência desse antígeno era de quase 10%. Em doadores de sangue nos Estados Unidos, era de 0,1%. Em pacientes com leucemia, era de 10%. E em pacientes que tinham outras doenças, também de 0 a 1%. Então, chamou muito a atenção essa positividade, essa prevalência mais elevada do antígeno Austrália em pacientes com leucemia. Tanto que o artigo original de Bloomberg, publicado no JAMA, em fevereiro de 1965, era sobre o New Antigen in Leukemia Sera, quer dizer,
um novo antígeno em paciente com leucemia. Ele não tinha a menor noção de que aquele antígeno pudesse ter alguma relação com o vírus da hepatite B. E, a partir daí, ele começou a tentar identificar populações que pudessem ter maior probabilidade de vir a desenvolver leucemia. Entre essas populações, ele começou a estudar o antígeno na Austrália em indivíduos que tinham a chamada trissomia do par 21, a síndrome de Down. Ele verificou que essa positividade ela era de quase 28% em pacientes que tinham síndrome de Down, mas que estavam em instituições, grandes instituições de recolhimento, de acompanhamento desse paciente com síndrome de Down. Em indivíduos que estavam em pequenas instituições, mais modestas, 3%. Aqueles indivíduos que tinham síndrome de Down, mas que moravam na sua própria casa, na sua própria residência, 0%. Em recém-natos, era a prevalência de 0%. Então, chamou a atenção do Bloomberg que indivíduos que tinham síndrome de Down tinham uma maior frequência de positividade desse antígeno. Mas um fato marcante aconteceu com um paciente que tinha síndrome de Down. Essa criança chamava-se James Bear, ela foi ao laboratório dele, foi testado nesse estudo, e a positividade do antígeno na Austrália aconteceu depois de um segundo teste. O primeiro teste foi negativo. Essa criança, algum tempo depois, volta ao laboratório com icterícia, com colúria, com elevação das enzimas hepáticas, e ele repete o antígeno na Austrália. Nessa mesma criança que havia sido negativo, ela dá positivo. Então, esse fato fez com que ele pensasse na possibilidade, é claro, de que aquele antígeno na Austrália pudesse estar relacionada àquilo que era chamado antigamente de uma hepatite soromóloga. As hepatites eram divididas em infecciosa, entericamente transmitidas, que hoje nós conhecemos como hepatite A, e as hepatites parenteralmente adquiridas ou soromólogas, que hoje nós chamamos de hepatite B. Foi essa descoberta do antígeno na Austrália e a sua associação com o vírus da hepatite B, que ficou melhor definida em 1968, que deu a ele o Prêmio Nobel da Medicina, e ele foi, então, em 1976, agraciado com o Prêmio Nobel, recebendo ele das mãos do rei Carlos Gustavo XVI da Suécia. Então, o vírus da hepatite B, ele é um vírus DNA vírus, ele faz parte de uma família chamada de hepa-DNA vírus, é um vírus envelopado de 42 nanômetros de diâmetro, que tem na sua superfície, no seu envelope, aquilo que nós conhecemos como o antígeno Austrália, o HBsAg. Existem algumas partículas desse HBsAg de maior ou de menor peso molecular, e no interior desse vírus existe a região do centro do vírus, o coração do vírus, que é o chamado HBcAg, esse C aí de core, ou da região central do vírus da hepatite B. O vírus da hepatite B ele é um DNA vírus, tem uma enzima que catalisa essa reprodução do vírus, que é uma DNA polimerase, e ainda tem uma partícula chamada de antígeno E, que é produzido na região central do vírus da hepatite B. O vírus da hepatite B ele é um vírus de transmissão predominantemente sexual, é uma doença sexualmente transmissível, uma doença venérea. Ela também pode ser transmitida por via parenteral ou percutânea, como era no passado, através de uso de transfusão de sangue, acidentes pérfuro-cortantes, mas ela também é uma doença de transmissão vertical, materno-infantil. Então, na Ásia, principalmente, a principal forma de transmissão do vírus de hepatite B é materno-infantil. Mulheres grávidas no terceiro trimestre que transmitem a infecção pelo vírus B para os recém-natos. Período de incubação de algo em torno de 60 dias. É uma doença que, na maioria das vezes, gera uma infecção aguda que se resolve em mais de 90% a 95% dos casos. Mas em 5% a 10%, aquela infecção pode caminhar para uma infecção crônica. Qual é a relevância desse tema? A Organização Mundial de Saúde reconhece que, em 2015, havia quase 1.300.000 mortes provocadas por hepatites virais. Número esse muito maior do que aqueles causados pela infecção pelo HIV. Esse número de mortes continua crescendo, particularmente pelas complicações a longo prazo da hepatite B, da hepatite C,
como cirrose, carcinoma hepatocelular e falência hepática. E estima-se que pelo menos 250 milhões de indivíduos estejam infectados pelo vírus da hepatite B. Então, esse mapa mundi mostra que a prevalência do antígeno Austrália, ou chamado HBsAg, ela era, há muito pouco tempo atrás, no Brasil, algo em torno de 2 a 7%. Mas vejam que, nesse slide, as grandes áreas de contaminação são exatamente no continente africano e principalmente no sudeste asiático, na região da China, da Índia, Taiwan, Formosa. Essa região tinha uma prevalência muito maior do que 8%. Um trabalho publicado recentemente por esse grupo chamado Polaris mostrou que essa prevalência diminuiu. O Brasil hoje está aqui representado como sendo continente latino-americano, como menos de 1% de prevalência do vírus B, e as áreas de maior prevalência continuam sendo no continente africano e principalmente no sudeste asiático. E um problema que ainda ocorre é a chamada contaminação pelo vírus B através da migração. As pessoas estão migrando do continente africano, do continente asiático, da antiga União Soviética para os Estados Unidos. Isso faz com que até hoje a hepatite B ainda seja um problema de saúde pública, não só aqui no Brasil, como também na América do Norte. A hepatite B ela pode se apresentar sobre uma forma aguda, com aqueles pródromos típicos de icterícia, de colúria, de acolia fecal, elevação de transaminases. O diagnóstico feito basicamente pela sorologia, pela presença do HBsAg e da sua molécula de imunoglobulina da classe IgM, o IgM anti-HBC. Na maioria das vezes, essa infecção aguda se resolve sem deixar qualquer sequela e o paciente vai produzir o chamado anti-HBs, que é o marcador de cura de imunidade para o vírus de hepatite B. E em cerca de 5 a 10%, essa infecção pode se cronificar por meses, por décadas, por anos, levando aí sim ao aparecimento das complicações, como o aparecimento da hepatite crônica, da cirrose e das suas complicações, como o carcinoma hepatocelular, a cirrose hepática descompensada e a morte. Esse é um trabalho antigo, de 2005, feito num estudo chamado REVIEW, em que eles verificaram que quanto maior é a minha quantidade de partícula viral do HBV-DNA, maior é a minha chance, maior é a minha incidência de casos de câncer de fígado. Então, se eu tenho menos de 300 cópias do HBV-DNA, minha chance de ter CHC era de 140 casos por cada 100 mil habitantes. Mas se a minha carga viral é maior do que 1 milhão, a minha chance de ter CHC é de quase 1.150 casos por cada 100 mil habitantes. De modo que, hoje, a maioria dos casos de câncer de fígado no mundo chamado desenvolvido, ela é em decorrência de cirrose alcoólica, cirrose pelo vírus B, cirrose pelo vírus C, e mais recentemente por uma outra condição que acomete quase 20, 30% da população mundial, que é a doença metabólica esteatótica do fígado, chamada antigamente de doença gordurosa não alcoólica do fígado. Então, esse slide mostra que a estimativa global da incidência da infecção pelo vírus B, o número de novos casos, aparentemente até 2030 está diminuindo, mas está aumentando o número de complicações anuais de vírus B, como cirrose, como câncer de fígado e como a falência hepática. A Organização Mundial de Saúde, ela tentou, de alguma maneira, definir metas ambiciosas para a erradicação do vírus de hepatite B. Então, a ideia da Organização Mundial de Saúde é que, em 2030, 90% das novas infecções sejam reduzidas, 80% dessas pessoas sejam elegíveis para o tratamento e que, com isso, haja uma redução de 65% do número de óbitos por hepatite B e por hepatite C. Só que nós estamos muito longe de atingir todas essas metas, né? Então, daqueles mais de 250 milhões de indivíduos infectados pelo vírus B, nós só conseguimos diagnosticar 25 milhões. Então, existe aí um gap de quase 80%. Daqueles 90 milhões de indivíduos que nós gostaríamos de tratar, nós só conseguimos tratar 5 milhões. E no Brasil? No Brasil, nós temos uma estimativa de 0,5% da população infectada pelo vírus B,
o que daria algo em torno de 1.100.000 indivíduos infectados, mas desse número de pacientes, nós só conseguimos fazer o tratamento em torno de 41 mil. Então, esse slide mostra que a nossa incompetência ela é nacional, mas ela também é internacional. Veja que não é só no Brasil, mas no continente europeu, no continente americano, o número de pacientes elegíveis para tratamento, que deveria ser algo em torno de 90 mil, diagnosticados são menos de 25 mil e tratados muito menos ainda. Então, esse é um trabalho feito pela doutora Adele Benzaquem, do Ministério da Saúde, publicado em 2019, que a nossa meta no Brasil era de conseguir tratar, diagnosticar e tratar até 2030, algo em torno de até 2026, o ano que vem, termos 290 mil pacientes tratados, 40 mil diagnosticados. Mas nós deveríamos ter feito 40 mil diagnósticos. Fizemos apenas 13 mil diagnósticos de hepatite B. Deveríamos ter tratado 157 mil pacientes. Só conseguimos tratar 41 mil pacientes. Então, a hepatite B ainda é um problema difícil de se diagnosticar, porque a maioria desses pacientes ele é assintomático, ele é anictérico. Então, se você não vai à procura dessa infecção, você dificilmente consegue identificar. A hepatite B, como eu falei, ela tem uma fase aguda, em que mais de 90% ou 95% das vezes se cura espontaneamente. Naqueles pacientes que vão evoluindo para uma fase crônica, existem algumas fases bem distintas. Uma fase inicial chamada de imunotolerância, em que o indivíduo ele tolera aquele parasitismo viral, não há uma reação do sistema imunológico à presença do vírus. Esse indivíduo tem muita replicação viral, mas pouca doença. Quando esse sistema imunológico tenta eliminar o vírus, ele faz aí a chamada fase do imunoclearance, ele produz uma agressão, uma hepatite, uma inflamação da célula hepática, e esse é o indivíduo que eu devo pensar em tratar. Existe uma fase que a gente chama de replicação, de baixa replicação, ou chamado portador inativo do vírus B. E existe uma fase de reativação, quando esse indivíduo pode produzir cepas mutantes, chamada cepa mutante Precor ou Cor-Promoter. E esse slide eu faço sempre questão de mostrar nas aulas na Faculdade de Medicina, que é a diferença que existe entre o vírus da hepatite B e o vírus da hepatite C. O vírus da hepatite B ele é um vírus de reprodução intranuclear, ou seja, o código genético do vírus, o DNA do vírus, ele se integra com o código genético do dono do vírus. Então, há uma integração entre o DNA viral e o DNA do hospedeiro. A hepatite C é um vírus de reprodução intracitoplasmática. Não há integração do RNA do vírus da hepatite C com o código genético do dono desse vírus. Então, eu posso dizer que eu estou tratando o paciente de hepatite C e estou curando aquela hepatite C. Já no mesmo, eu não posso dizer da infecção pelo HIV e pelo vírus da hepatite B. Eu trato, na realidade, a supressão viral. Eu diminuo a quantidade de partícula viral, mas eu não posso afirmar que aquele paciente ele foi efetivamente curado. Então, na realidade, esses são os diferentes tipos de cura que eu posso tentar alcançar com as drogas novas que eu tenho hoje disponível no mercado. O que nós conseguimos hoje é exclusivamente uma supressão da replicação viral. O desejável seria que eu tivesse a chamada cura funcional, que seria a perda do antígeno de superfície, chamado antígeno Austrália, e a produção do anticorpo contra o antígeno Austrália, que é o anti-HBs. Mas isso só acontece em menos de 5% dos casos. E nosso grande objetivo, nosso sonho de consumo, é um belo dia ter drogas que sejam capazes de inibir a produção de novas partículas do vírus B, atuando naquela molécula que houve após a integração do DNA do vírus com o DNA do dono do vírus. Então, quando eu trato o paciente que tem hepatite B, o meu objetivo maior é tentar, de alguma maneira, diminuir a atividade inflamatória, normalizar a transaminase, diminuir a quantidade de partícula viral, ou seja, eu quero suprimir a replicação viral. Eu não estou conseguindo curar a hepatite B, mas eu tento, de alguma maneira, diminuir essa reprodução viral.
que eu sei que se eu conseguir suprimir a replicação viral, eu vou melhorar a minha atividade inflamatória, eu vou impedir a progressão para a fibrose, para o CHC e até diminuir a taxa de morbidade e mortalidade. O nosso PCDT do Brasil, do Ministério da Saúde, ele recomenda tratar todos aqueles indivíduos que tenham carga viral acima de 2.000 unidades, que tenham pelo menos uma ALT superior a 1,5 vezes o limite superior do normal. E se esses pacientes não se encaixam nessas duas condições, esse paciente ele ainda pode e deve ser tratado. Se ele, por exemplo, tiver histórico familiar de cirrose ou de carcinoma hepatocelular, se ele tiver uma biópsia igual ou maior do que F2, ou uma elastografia hepática maior do que 9. Outras indicações de tratamento de hepatite B são aquelas, por exemplo, a co-infecção do vírus B com HIV, aqueles pacientes que têm manifestações extrahepáticas. O vírus B, ele é um vírus que não interessa apenas ao hepatologista, ele interessa ao nefrologista, porque ele gera síndrome nefrótica, ele pode gerar derrame pleural, esse paciente ele pode ter manifestações articulares, vasculite, artrite e assim por diante. Eu posso também fazer a indicação no tratamento da hepatite B como tentativa de prevenir a transmissão materno-infantil. Então, aquela gestante, preferencialmente no 3º trimestre da gravidez, ela pode ser tratada para evitar exatamente a transmissão vertical do vírus B para o recém-nato. Ao longo desses últimos 25 anos, houve uma notável evolução no tratamento da hepatite B. Em 1998, surgiu o primeiro análogo de nucleosídeo para o tratamento da hepatite B, que foi a lamivudina. Em 2008, o tenofovir, que ainda é hoje a nossa droga de escolha no tratamento da hepatite B. Mas vejam que essas drogas todas aqui elencadas, lamivudina, defovir e entecavir, elas conseguem fazer uma boa supressão da replicação viral. Mas vejam que apenas 20% desses pacientes eu consigo alcançar a soroconversão do antígeno E para o anti-E, e menos ainda, 5 a 8%, eu consigo alcançar a perda do antígeno Austrália, a perda do HBsAg. Então, enquanto não alcançar a perda do HBsAg, esse paciente ele precisa continuar sendo tratado com essas substâncias. Se esse paciente ele tem uma hepatite crônica B, HBe negativo, que tem a mutação chamada PRECOR, eu consigo uma boa supressão viral com essas drogas, mas vejam que, mais uma vez, eu não consigo a perda do HBsAg em mais do que 5% dos casos. E mais recentemente, em 2023, foi incorporado um novo análogo do tenofovir, que é o chamado análogo tenofovir alafenamida. Ela tem uma grande vantagem em relação ao tenofovir, que é a sua meia-vida biológica mais longa, uma maior estabilidade plasmática, menos dano ósseo e menos dano tubular renal. Então, do ponto de vista de eficácia, tenofovir e tenofovir alafenamida são muito semelhantes, suprimem e normalizam a transaminase, suprimem a carga viral muito rapidamente. Vejam nesse estudo, com 144 semanas de tenofovir alafenamida, praticamente 90% dos pacientes com carga viral indetectável e com menos comprometimento ósseo, menos comprometimento de osteoporose, osteopenia, de comprometimento tubular renal. A vacina da hepatite B, ela foi inicialmente idealizada por Bloomberg em 1969. Ele patenteou a primeira vacina contra o vírus da hepatite B, ainda naquela época com uma partícula do antígeno Austrália purificada e, de alguma maneira, atenuada. A vacina é disponível hoje no Brasil em 3 doses, 0, 30 e 180, uma dose, são vacinas altamente eficientes, imunogênicas, capazes de estimular a produção de anticorpos, não é? Mas nos preocupa muito que, nesses últimos anos, houve uma redução muito grande e significativa da população que foi efetivamente vacinada de 96% para 76%, e em recém-natos, que é o mais preocupante. Essa queda, doutor Marcelo Zugaib, foi de 90% para 80%. Quer dizer, os recém-natos são aqueles que merecem e devem ser vacinados logo ao nascer.
Para finalizar, eu queria chamar a atenção, o Bloomberg, eu tive o privilégio de conhecê-lo num evento em 1990, e ele dizia que o meu grande sonho é curar a hepatite B, né? E esse slide é exatamente uma tentativa de fazer uma certa homologia com aquilo que o nosso Martin Luther King falou naquele clássico discurso dele em Washington. Martin Luther King dizia que ele tinha um sonho de que seus 4 filhos pudessem, pelo menos uma vez na vida, serem julgados não pela cor da sua pele, mas sim pelo seu caráter. E o grande sonho do Dr. Bloomberg era ter uma droga como semelhança do que a gente tem hoje para o tratamento de hepatite C, que curasse a hepatite B de caráter definitivo. E ao longo desses últimos 10 anos, vários produtos novos estão sendo testados, e são drogas que ainda estão em fase 2, fase 3, que tentam, de alguma maneira, ou isoladamente ou em conjunto, fazer com que haja inibição, seja da entrada do vírus, quer dizer, drogas que, de alguma maneira, impeçam a internalização do vírus de hepatite B, drogas que inibam a formação do chamado cccDNA. A palavra cccDNA é uma molécula de DNA covalente, circular e fechada, que, na realidade, funciona como um verdadeiro mini-cromossoma para a produção de novas partículas do vírus B. Drogas que sejam capazes de interferir na produção do RNA, inibidores de encapsulação, vacinas terapêuticas. Então, o futuro, muito provavelmente, será de uma combinação de novas moléculas atuando em sítios diferentes, mas que consigam efetivamente curar a hepatite B. A droga mais avançada é essa chamada Mirclodex. Ela é, na realidade, uma droga que tem um nome chamada bulevirtide, e ela é um peptídeo que tem uma afinidade pelos sais biliares que estão na membrana celular, principalmente o NTCP, que é o sódio taurocolato. Então, esse peptídeo, de alguma maneira, inibe a entrada do vírus de hepatite B dentro da célula, impedindo a sua internalização, e, dessa forma, não aconteceria a contaminação daquela célula hepática. Esse medicamento tem sido muito usado não só na hepatite B, mas principalmente na co-infecção, na superinfecção do vírus B e delta. Mas nosso grande desejo no futuro é ver drogas que consigam inibir aquilo que os médicos e os pesquisadores chamam do santo graal, quer dizer, que consigam obter a cura definitiva da hepatite B, que sejam drogas que inibam essa molécula do cccDNA. O que é esse cccDNA? Ele é um mini-cromossoma formado através da incorporação do DNA do vírus com o DNA do dono do vírus. E é a partir desse mini-cromossoma que existe a reprodução de novas partículas virais. Então, existe uma infinidade de novas drogas que estão sendo testadas para o tratamento da hepatite B, a maioria delas ainda em fase 2 e fase 3, e que efetivamente, muito provavelmente, vão surgir nesses próximos anos. Então, para finalizar, mensagens finais, a hepatite B ela é uma doença infecciosa com uma prevalência muito alta, quase 250 milhões de vírus estão infectados pelo vírus B em todo o mundo. O tratamento, ainda hoje, ele é basicamente de supressão da replicação viral, mas o nosso grande objetivo é a cura funcional, ou seja, a perda do antígeno na Austrália e a produção do anticorpo anti-HBs. Novos agentes estão chegando no mercado, principalmente o TAF e a bulevirtide, que é o Mirclodex, e nós imaginamos que nos próximos anos nós teremos antídotos, inibidores de todos aqueles mecanismos de reprodução do vírus de hepatite B. Eu queria finalizar, professora Eliette Busquelá, como sempre gosto muito de fazer um tributo de gratidão aos meus mestres, aqueles que me deixaram, que me entusiasmaram a fazer a hepatologia e, em particular, a gostar da área da hepatite viral B e C. Eu fui interno na Santa Casa da Misericórdia, tanto na enfermaria do professor Clementino Fraga Filho, do professor Figueiredo Mendes, trabalhando com o professor Fernando Portela,
e com o professor Jorge de Alckmin Toledo. A minha tese de mestrado foi em hepatite B, em 1988, estudando a hepatite B e delta em pacientes hemofílicos, tese essa orientada pelo professor Jorge de Alckmin Toledo e pelo professor Fraga, e com a morte prematura do professor Toledo, essa tese foi dada com a ajuda do meu querido amigo, professor Henrique Sérgio Moraes Coelho. Então, eu quero fazer aqui um tributo de gratidão a esses mestres. Professor Figueiredo Mendes, membro dessa casa, com quem eu tive o privilégio de trabalhar durante muitos anos na Santa Casa, ao meu orientador de tese, professor Jorge de Alckmin Toledo, e ao professor Clementino Fraga Filho, com quem eu tive também o privilégio de trabalhar como professor na Faculdade de Medicina da UFRJ, e ao meu maestro soberano, Mário Corrêa Lima, com quem eu trabalhei esses últimos 40 anos na Faculdade de Medicina da Unirio. Essa sessão, professor Eliette, ela estava programada para ser hoje não uma aula de hepatite B, ela seria hoje uma sessão solene de homenagem aos 90 anos do professor Mário Corrêa Lima, que fará esse aniversário no dia 7 de setembro. Mas ele teve uma fratura de colo de fêmur, caiu, bateu, quebrou o colo de fêmur, foi operado, teve alta há menos de 10 dias do Samaritano e não teria condição de estar aqui hoje. E nós rendemos ainda mais essa homenagem a esse professor. E essa é o meu último slide, professora. Sentado aí na cadeira onde Vossa Excelência está hoje, estava o presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Eduardo Magalhães Gomes, e o nosso pesquisador e descobridor do vírus de hepatite B, o Baruch Blumberg, que veio a convite do professor Figueiredo fazer uma palestra aqui na Academia Nacional de Medicina, logo depois que ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. E essa é uma foto que me é muito cara, eu ainda de barba, sem cabelos brancos, em 1990, num simpósio de hepatite viral, tendo o privilégio de conviver ali e conversar numa mesa de jantar com o professor Blumberg, ao lado do professor Roel Sete, da Universidade de São Paulo, professor Hermann Schatzmeier, que foi presidente da Fundação Oswaldo Cruz, e o professor José Carlos Fonseca, do Instituto de Medicina Tropical de Manaus, com quem eu fiz todo esse trabalho de estudar a hepatite B e delta em pacientes politransfundidos. Muito obrigado aí pela gentileza, mais uma vez, do convite, professor. Muito bom, acadêmico Brandão. O professor o Magalhães foi acadêmico, Magalhães foi o orador da nossa turma quando eu me formei no Teatro Municipal, e eu só me lembro do discurso dele, que não terminava nunca. Mas foi muito interessante conhecer. Eu passo a palavra agora ao nosso debatedor, José Galvão Alves. Boa tarde a todos, senhores acadêmicos, convidados, minha querida presidente, acadêmica Eliette Busquelá. Primeiro, parabenizar a excelente ideia do acadêmico Carlos Eduardo Brandão. Como ele bem salientou na sua apresentação, especialmente no final, ele é mais uma das grandes crias da Santa Casa e do professor Figueiredo Mendes e Clementino Fraga Filho. Na verdade, a história dessa casa e a história da medicina no Rio passa muito pela Santa Casa da Misericórdia, para não dizer a história da medicina brasileira. E eu sempre aproveito para convidá-los a ajudar, eventualmente, tá ali o meu querido Milton Arantes e a seu lado o Bandeira, que estão também juntos lutando para nós reerguermos a Santa Casa. O tema abordado por Carlos Eduardo Brandão é de importância mundial. Olha que desde 1992, antes já, mas 1992, introduziu-se a vacinação universal no mundo para hepatite B. E com isso, houve uma diminuição em alguns países.
em outros a diminuição não foi tão grande da transmissão, né, e das consequências salientadas pelo Brandão. Quer dizer, as consequências seríssimas, não só de uma hepatite crônica, mas da cirrose e, por conseguinte, o maior fator de risco para carcinoma hepatocelular é a própria cirrose. Então, isso que pode ser tão controlado através de uma vacinação, às vezes se perde em vários lugares. Os americanos mostram estatísticas recentes, de 2025, que caiu de 8,5 para 1,5 indivíduos por 100 mil da população depois da vacinação, mostrando que a vacinação é extremamente importante. Se nós aqui espetássemos isso, temos que vacinar nossas crianças, né? E, se necessário, aí fica por conta do tempo, as revacinações depois de reforço, importantes também. A transmissão vem da educação. A transmissão é outra luta eterna, porque aqueles que mais se contaminam pelo vírus B vêm através de contato sanguíneo e sexual. O sexual, há uma queda progressiva de preservativo, do uso de preservativo, com a ideia que nós já descobrimos a cura da hepatite C, com a ideia que nós já descobrimos a cura da hepatite B e da ideia que nós já controlamos o HIV. Na realidade, ninguém sabe quando aparecerão os vírus do amanhã. Por isso, a proteção deve ser estipulada sempre, sempre, né, para evitar as contaminações maiores e pandemias maiores do mundo. Eu gosto da história, quando você mostra nosso querido Bloomberg, né, na Academia Nacional de Medicina, trazido por Figueiredo Mendes. O professor Figueiredo Mendes, chefe da 8ª Enfermaria da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, quando eu acabei a residência no Fundão e voltei para a Santa Casa, o primeiro que me chamou a conversar foi ele. E ele puxava nós para falarmos num ouvido melhor de ausculta dele, né? E ele dizia o seguinte: Galvão, se você tem vontade, se você quer lutar, aprenda antes de tudo a apanhar. Se você quer ser feliz e amigo de todo mundo, senta na porta do elevador, abra a porta a todos e dê bom dia, mas não produza nada. Se você produzir, você vai conquistar desafetos. Desafetos esses por inveja, desafetos esses porque não consegue produzir. Mas vamos fazer o seguinte, vamos produzir juntos. Ele era professor, era um estimulador da ciência, um estimulador da Santa Casa, do bem-querer. A enfermaria dele é um exemplo e ele foi o fundador da Sociedade Brasileira de Hepatologia, que hoje se destaca, talvez, dentro da gastroenterologia, não tenho dúvida, como a mais importante de todas as sociedades, e dentre a clínica médica também uma das mais importantes. Mas a preocupação continua com os números que eu vou terminar os meus poucos minutos que eu tenho como comentador. Estados Unidos, 2.400.000 portadores de vírus B em 2024. Mundial, 296 milhões de portadores. Quer dizer, nós não conseguimos, mesmo com a vacinação, porque sem a educação não há como mudar a história da humanidade. E nós temos que investir nisso a partir da igualdade, mínima que seja, mas não tanta desigualdade entre os nossos irmãos, especialmente no nosso país. Parabéns, Brandão. Lembrando do Mário Barreto. Mário Barreto, em todas as 5 teses que eu apresentei na minha vida, ele esteve na banca das 5. Eu considero um padrinho.
um padrinho. Ele é realmente uma pessoa muito especial. E o dia de hoje seria para o aniversário dele, coordenado e organizado pelo Brandão. Ele me honrou convidando para comentar aqui, talvez pela proximidade que nós temos, e a proximidade que eu tenho com os que tanto o ensinaram e protegeram. Muito bem, muito obrigado, minha querida presidente. Volta a palavra ao nosso coordenador. Isso. Presidente, nós temos então aqui também, como outro debatedor, o professor João Marcelo de Araújo Neto, que é professor adjunto doutor da Faculdade de Medicina da UFRJ, e está aqui também representando os jovens líderes da Academia Nacional de Medicina. E eu pedi para que ele aproveitasse essa oportunidade para rever um pouco como é que está a situação dessas novas drogas no tratamento da hepatite B. Então, falamos aqui rapidamente sobre uma delas, que é o Mirclodex, que é um inibidor de entrada. Eu queria saber o que tem de novidade, João, sobre essas novas drogas, que era o grande sonho do professor Bloomberg, que a gente pudesse efetivamente curar a hepatite B. Obrigado, Brandão. É bom estar aqui com vocês. A gente ainda está longe um pouquinho do sonho do professor, né? A gente hoje tem novas classes de fármacos se desenvolvendo. Os principais são os inibidores de entrada, então do vírus entrar na célula, mas também inibidores de transcrição, e os RNAs de interferência, são as principais classes. Existem outras classes se desenvolvendo, mas até agora, até o momento, nenhuma que foi como a gente teve na hepatite C, em que um único fármaco revolucionou todo o entendimento da doença e levou à cura. Então, a gente está no momento em que esses fármacos eles estão sendo estudados em conjunto. Então, será que a gente associar fármacos? Tem outras opções ainda se desenvolvendo mais longínquas, inclusive imunoestimuladores que podem vir a ativar o sistema imunológico para reconhecer o antígeno S, mas no momento que a gente está enxergando é a combinação dessas classes de fármacos, mas ainda assim, quando chegam na prática com resultados ainda longe da gente ver o que a gente viu na hepatite C, que é a cura completa da doença, né? Então, acho que a gente ainda tem um caminho longo pela frente, mas o que a gente aprendeu na hepatite C é que às vezes basta uma única descoberta e muda tudo, né? Quando descobriram o sofosbuvir, mudou toda a história da doença, a partir daí houve um novo entendimento dos mecanismos virais, e talvez isso possa acontecer com a hepatite B. Brandon, se você me permitir, queria acrescentar também uma coisa importante, que eu acho que uma coisa que é, é, passa por várias especialidades, é a gente falar um pouquinho também da reativação da hepatite B na imunossupressão, né? Então, assim, é óbvio que a gente jamais conseguiria falar tudo aqui sobre hepatite B, mas um problema que a gente vive hoje em dia são os tratamentos oncológicos e tratamentos de doenças autoimunes cada vez mais eficientes, e a gente vendo pacientes que tinham tido hepatite na infância ou na adolescência, curados, de que ficariam a vida inteira curados, mas por conta da imunossupressão, apresentando reativação do vírus. E se a gente não tiver um olhar sobre isso, se a gente não tiver um índice de suspeição bom, a gente vai só descobrir quando o paciente reativa o vírus e muitas vezes reativa de forma fulminante. Então, um conceito hoje importante é que qualquer paciente que vai fazer um tratamento imunossupressor, quer seja para uma doença autoimune, quer seja para uma doença oncológica, a gente tem que ativamente pesquisar a presença de infecção prévia pela hepatite B, porque esse danado do cccDNA que fica lá no corpo para sempre, mesmo nas pessoas curadas, ele pode se reativar no contexto de imunossupressão e, inclusive, levar a óbito. Então, acho que é um ponto importante para a gente destacar que é translacional, fala aí de várias especialidades. Acho que era isso. Acho que foi muito bem lembrado, João. Eu recentemente atendi no consultório uma cliente que tem esclerose múltipla. E ela fez a sorologia antes de começar o imunobiológico, uma droga chamada ocrelizumab. Antes de começar, ela fez a pesquisa, ela tinha anti-HBC total, mostrando que ela tinha tido contato com o vírus, e anti-S. Teoricamente, ela estava com a sua infecção resolvida, né? Mas ela foi começar a tomar esse produto, fez uma reativação da hepatite B,
com 60 milhões de cópias do HPV-DNA e teve que começar o tenofovir, e graças a Deus hoje está bastante resolvida a situação, mas ela vai precisar manter o tenofovir durante todo o tratamento com esse medicamento imunobiológico. Uma outra palavra, presidente, se me permite, é a questão da co-infecção B-HIV, e principalmente para aquela população chamada de risco, né? Homens que fazem sexo com homens, que muitas vezes hoje usam uma substância que é o PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Essa droga, na realidade, é uma associação entre o tenofovir e o entricitabine. Então, serve para combater e prevenir o HIV e serve também para combater o vírus B. Então, hoje, a população que de indivíduos que têm algum comportamento sexual de risco tomam PrEP, mas ficam na expectativa de que não vão ter mais outras hepatites. Então, a gente está vendo muito no nosso ambulatório pacientes chegando, tomando PrEP, mas com hepatite C, tomando PrEP, tomando toda a medicação corretamente, mas com hepatite A. Então, lembrar que o PrEP ele previne a hepatite B, ele previne a infecção pelo HIV, né? Mas não previne o vírus de hepatite A, não previne o vírus de hepatite C, e essas são doenças que podem ser também sexualmente transmissíveis. A gente sempre aprendeu que hepatite A é uma doença entericamente transmitida pela água, pelo alimento, mas hoje a gente também está tendo transmissão sexual do vírus da hepatite A e do vírus da hepatite C. Era isso, presidente. Eu gostaria de passar a palavra aos acadêmicos, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou comentar alguma coisa. Acadêmico Otávio Pires Vaz. Eu não vou fazer, excelentíssima presidente, uma pergunta, eu vou apenas cumprimentar o meu ilustre colega e confrade Brandão pela excelência da apresentação e dos comentários. Mas eu fiquei com uma curiosidade. O sexo não é uma coisa só desse século, vem lá de trás. O que está acontecendo? A gente passou a fazer esse diagnóstico ou essa doença apareceu mais nesse século? Otávio, eu acho que as formas de transmissão sexual né, elas, de alguma maneira, se modernizaram, né? Eu tive agora, recentemente, um paciente no meu consultório e ele é um homem que faz sexo com homem. E ele pegou hepatite B. Eu perguntei para ele como é que tinha sido essa contaminação. Quer dizer, nós que somos da velha guarda, nosso relacionamento sexual ele é heterossexual e, eventualmente, com uma única pessoa. Então, ele diz que ele, nos finais de semana, ele vai para alguns ambientes de boates e de casas e que ele tem, naquela noite, 30 relacionamentos sexuais com pessoas distintas, em que ele não consegue identificar quem está efetivamente fazendo esse ato sexual com ele, mas ele tem, em média, numa noite, no final de semana, algo em torno de 30. Quer dizer, na realidade, é um verdadeiro herói, né? É um verdadeiro sujeito que ele consegue ter 30 relacionamentos sexuais numa única noite com parceiros distintos. Então, respondendo à vossa pergunta, eu acho que mudou realmente o tipo de relacionamento, porque passou a ser uma coisa absolutamente diferente daquilo que a gente sempre entendeu como sendo uma relação sexual saudável, heterossexual. E, além disso, né, além dessa questão sexual, a hepatite B ela é uma doença também que é transmissível por acidente pérfuro-cortante. Então, a gente eventualmente vê paciente que a única forma de contaminação foi um alicate de unha, manicure, pedicure, tatuagem, acupuntura, né? Eu recebo, às vezes, um doente que diz, não, doutor Brandão, mas eu faço a tatuagem, mas eu levo a minha agulha. Ele esquece do nanquim, né? Quer dizer, o corante é o mesmo. Você molha aquela agulha naquele poço de tinta, o poço da tinta está contaminado. Ele usa uma agulha nova, mas ele vai sempre usando o mesmo pote de corante. Então, tatuagem, acupuntura,
né? Manicure, pedicure, são outras formas, tratamento odontológico, você lembrou bem, quer dizer, hoje, graças a Deus, temos uns serviços dentistas com melhor qualidade de higienização, de material descartável, mas não era assim no passado recente. Mais alguma pergunta ou comentário? Posso comentar, né? Claro. Mas, Otávio, eu vejo como grande problema da persistência da contaminação, da transmissão, é cuidados que nós mesmos da área profissional não temos. Se você pegar os artigos de 2025, de um livro comum, que é o Current, que é talvez o livro mais vendido nos Estados Unidos, o clínico, né? Eles trazem lá que na área da saúde encontra-se um grande risco naqueles que trabalham em banco de sangue, naqueles que trabalham com anatomia patológica, naqueles staff de centro de hemodiálise. Estou vendo ali o meu querido Medina, nosso grande representante da área nefrológica. Quer dizer, eu acho que nós estamos nos perdendo na formação dos profissionais. Nós estamos com a ideia de que a medicina vai se resolver com exclusivamente a tecnologia ou a inteligência artificial, né? Nós só vamos nos resolver se nós cuidarmos de nós mesmos, se nós cuidarmos dos nossos filhos, dos nossos irmãos, com educação, com preservação um do outro. Eu percebo, depois da pandemia, um distanciamento maior entre os estudantes de medicina. Eu tenho um prazer muito grande com o ensino da graduação. Eu dou aula toda segunda, toda terça de manhã na Faculdade de Souza Marques, com muito carinho, com muito amor. Mas eles já não estão tão unidos quanto nós estivemos, né? E talvez não tenham exemplos como nós tivemos. Talvez porque nós não consigamos hoje ser os exemplos tão bons quanto tivemos no passado. A verdade é que alguma coisa tem que ser feita em cada coisa que está errada, cada detalhe que está errado, nós temos que nos mexer. Eu tenho a sensação de que essas doenças podem eclodir de maneira mais grave no mundo, porque o mundo está um pouco perdido na realidade, né? Você pega a transmissão vertical na Ásia, né? Uma transmissão vertical é da mãe para o filho. Esse filho, o risco dele desenvolver uma cirrose ou desenvolver um carcinoma chega em algumas estatísticas a 30% ao longo da vida. Quer dizer, você já está comprando uma doença, você nasce com uma doença transmitida pela sua mãe. Isso, quer dizer, e se sabe que existe, as estatísticas estão aí. O que nós estamos fazendo para isso, né? Quando eu estou falando nós, não estamos nós, é o que o mundo está fazendo nesse sentido. Vamos descobrir cada coisa. Será que não é melhor arrumar o que nós temos, organizar mais esse mundo para que todos possam comer, para que todos possam estudar, para que todos, antes de atingir lá num pico, só um grupozinho, tanto poder, quer dizer, é só talvez um desabafo. Eu quero, então, agora convidar todos para a nossa convivência, que é sempre tão agradável, no chá acadêmico. Muito obrigada.